Quando minha filha me entregou os pedaços rasgados do meu vestido e disse: "Você não vai para o casamento, velha", algo quebrou dentro de mim. Mas eu não sabia que aquilo seria apenas o começo da maior lição que ela receberia na vida. Meu nome é Lúcia, tenho 62 anos, e durante 4 décadas trabalhei como costureira no meu pequeno ateliê em casa. Minhas mãos calejadas conhecem cada tipo de tecido, cada ponto, cada acabamento. Passei a vida inteira costurando sonhos alheios enquanto guardava os meus numa gaveta empoeirada. Cada vestido de noiva que fiz carregava um pedacinho da esperança que eu nunca vivi. Me casei grávida aos 17 anos, sem festa, sem vestido especial, apenas uma cerimônia simples no cartório. Marina, minha única filha, sempre foi o centro do meu universo. Quando o pai dela nos abandonou, ela tinha apenas 3 anos. Lembro até hoje de suas mãozinhas me ajudando a separar botões por cores, enquanto eu trabalhava madrugada adentro para pagar suas aulas de balé, seus materiais escolares, seus sonhos. Cada real que entrava em casa era investido nela. Eu usava a mesma roupa por anos, comia o que sobrava no prato dela, dormia no sofá para que ela tivesse o quarto mais bonito. "Mamãe, quando eu casar, você vai fazer o vestido mais lindo do mundo para mim", ela dizia quando pequena, abraçada comigo enquanto eu costurava. Eu sorria e prometia que sim, imaginando aquele momento mágico quando finalmente seria reconhecida pelo meu talento, quando minha filha me olharia com orgulho. Os anos passaram. Marina se formou em administração. Eu paguei cada semestre vendendo até meus poucos pertences de valor. Ela conseguiu um emprego bom. Conheceu Eduardo, um rapaz de família rica que trabalha numa empresa de importação. Quando eles começaram a namorar, notei que ela ficava diferente comigo, mais distante, falava baixinho ao telefone, saía sem avisar, chegava em casa reclamando de tudo. "Mãe, você podia arrumar essa casa. Que vergonha se o Eduardo vier aqui", ela dizia, olhando ao redor com desgosto. A mesma casa onde ela cresceu feliz, onde eu sacrifiquei meus joelhos costurando sentada no chão para comprar cada móvel, cada eletrodoméstico. Quando Eduardo pediu Marina em casamento, há 6 meses, eu chorei de alegria. Finalmente minha filha teria a festa que eu nunca tive. Ofereci meus serviços imediatamente. Afinal, eu havia costurado vestidos de noiva para metade das mulheres do bairro. Mas Marina me cortou com um sorriso forçado. "Mãe, obrigada, mas já encomendei numa boutique. Você entende, né? É um casamento mais sofisticado." A palavra sofisticado ecoou na minha mente por dias. O que ela queria dizer com isso? Que meu trabalho não era bom o suficiente? Que eu não era sofisticada o suficiente para fazer parte do dia mais importante da vida dela? Mas eu engoli o orgulho ferido, como sempre fiz. As semanas foram passando e Marina mal falava sobre os preparativos comigo. Quando eu perguntava sobre as flores, ela suspirava irritada. Quando perguntava sobre o buffet, ela mudava de assunto. Era como se eu fosse uma intrusa na própria vida da minha filha. Eduardo raramente me cumprimentava quando vinha em casa. Um aceno de cabeça rápido e pronto, como se minha presença o incomodasse. "Marina, preciso comprar uma roupa para o casamento", comentei um dia enquanto ela mexia no celular. "Você pode me ajudar a escolher?" Ela levantou os olhos do aparelho com uma expressão estranha. "Ah, mãe, sobre isso?" Hesitou. "A família do Eduardo é bem tradicional, sabe? Talvez fosse melhor você ficar em casa mesmo." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Ficar em casa? Mas é o seu casamento, Marina. Eu sou sua mãe." Eu sei, mas é que vai ser uma cerimônia pequena, íntima. Você ia se sentir deslocada." Deslocada. Outra palavra que ficou ecoando na minha cabeça. Naquela noite, deitada no meu sofá, que havia se tornado minha cama permanente desde que Marina precisou do meu quarto para usar como closet, eu olhava para o teto e tentava entender onde havia errado. Será que amei demais? Será que me sacrifiquei tanto que me tornei invisível? Mas eu não desisti. No fim de semana seguinte, saí sozinha e comprei um vestido azul marinho simples, mas elegante. Nada extravagante, nada que pudesse envergonhar minha filha. Guardei na minha minúscula parte do guarda-roupa
e fiquei imaginando como seria linda caminhando ao lado dela no altar, mesmo que ela não quisesse minha presença. Mal sabia eu que aquilo era só o começo da maior humilhação da minha vida. Na semana anterior ao casamento, a tensão em casa estava cortante como as tesouras do meu ateliê. Marina mal me dirigia a palavra e, quando o fazia, era com aquele tom impaciente que me fazia sentir como uma criança sendo repreendida. Eduardo passou a vir buscar ela diretamente na porta, sem nem entrar para cumprimentar. O recado estava claro: eu não era bem-vinda na vida deles, mas eu tinha meu vestido azul marinho pendurado no guarda-roupa. Minha única certeza era que, acontecesse o que acontecesse, eu estaria lá para minha filha. Afinal, que mãe falta ao casamento da própria filha? Foi numa quinta-feira à tarde que tudo desmoronou. Eu estava no ateliê terminando um vestido de festa quando ouvi Marina chegar. Seus passos no corredor pareciam mais pesados que o normal. A porta do meu quarto se abriu com tanta força que bateu na parede. Marina, aconteceu alguma coisa? Perguntei, largando a costura e me levantando da cadeira. Ela estava parada na soleira da porta, o rosto vermelho de raiva, os punhos cerrados. Nunca a tinha visto daquele jeito. Parecia uma pessoa completamente diferente da minha menininha que um dia separava botões comigo. Onde está? Ela perguntou, a voz baixa e perigosa. Onde está o quê, filha? O vestido? Esse vestido ridículo que você comprou para ir no meu casamento. Cada palavra saiu como uma bofetada. Meu coração começou a acelerar. Marina, calma. Vamos conversar. Mas ela já havia localizado o vestido no guarda-roupa. Arrancou o cabide com uma violência que me assustou. O tecido azul marinho balançou no ar como uma bandeira de rendição. Você realmente achou que eu ia deixar você aparecer lá vestida que nem uma caipira? Suas palavras cortavam mais fundo que qualquer agulha. A família do Eduardo é rica, mãe. Eles têm classe. Você não entende isso? Minhas mãos começaram a tremer. Marina, eu não entendo. Sou sua mãe. Tenho o direito de... Direito? Ela gritou tão alto que senti como se as paredes fossem desabar. Que direito? De que você está falando? E então aconteceu. O momento que eu revivo todas as noites antes de dormir. Marina segurou o vestido com as duas mãos e, olhando diretamente nos meus olhos, começou a rasgar. O som do tecido se partindo ecoou pelo quarto como um grito de dor. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que meu vestido se transformou em farrapos nas mãos dela. Você não vai para o casamento, velha. As palavras saíram de sua boca como veneno puro. Você vai ficar em casa, onde é seu lugar, e não vai envergonhar a gente na frente de pessoas importantes. O mundo parou. Literalmente parou. Senti meu coração disparar tanto que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. Minhas pernas ficaram bambas, minhas mãos geladas como gelo. A visão ficou turva e por um momento pensei que fosse desmaiar. Era como levar uma facada invisível, mas a dor era mais real que qualquer ferimento físico. Marina jogou os pedaços do vestido no meu colo. O tecido que eu havia escolhido com tanto carinho, sonhando com aquele dia especial, agora era apenas retalhos sem vida nas minhas mãos trêmulas. E outra coisa, ela continuou, sem um pingo de remorso na voz. Eduardo e eu já conversamos. Depois do casamento, você vai ter que arranjar outro lugar para morar. Não dá mais para você ficar aqui. A gente precisa de privacidade. Se a primeira facada havia sido profunda, essa foi fatal. 62 anos de vida, 45 anos criando essa menina sozinha, e agora ela me expulsava da minha própria casa como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Marina. Minha voz saiu como um sussurro quebrado. Por favor, mas ela já estava saindo. Parou na porta e se virou uma última vez, me olhando com um desprezo que eu jamais pensei que veria nos olhos da minha própria filha. E não adianta fazer drama, mãe. A decisão está tomada. Você não vai estragar o meu dia. A porta bateu. Ouvi seus passos se afastando. Ouvi a porta da frente bater também. Ouvi o carro dela arrancando na rua. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que conseguia ouvir meu próprio coração quebrando em pedacinhos. Fiquei ali,
sentada na beira da cama, segurando os restos do meu vestido, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As lágrimas vieram todas de uma vez. 45 anos de amor incondicional sendo jogados no lixo em questão de minutos. Mas algo estranho aconteceu enquanto eu chorava. No meio de tanta dor, no fundo do meu peito, senti uma pontada diferente. Não era apenas tristeza ou decepção. Era raiva. Uma raiva que eu nunca havia sentido antes, quente como ferro em brasa, crescendo dentro de mim como um vulcão prestes a explodir. Levantei devagar, limpei as lágrimas com as costas da mão e olhei no espelho. A mulher refletida ali não era mais a Lúcia submissa de sempre. Havia algo diferente nos meus olhos, algo que eu não reconhecia. Marina achava que me conhecia. Achava que eu ia aceitar tudo calada, como sempre fiz. Achava que sua mãe velha e caipira ia simplesmente desaparecer para não atrapalhar seus planos. E foi naquele instante que algo dentro de mim mudou para sempre. Nos dias que se seguiram ao episódio do vestido, Marina mal apareceu em casa. Quando aparecia, era como se eu fosse invisível. Passava por mim na cozinha sem dizer uma palavra, pegava suas coisas no quarto e saía novamente. O silêncio era ensurdecedor, pior que qualquer grito. Mas não era só ela. Eduardo começou a mandar mensagens pelo WhatsApp da Marina para mim, como se eu fosse uma funcionária sendo dispensada. Lúcia, organizamos para você sair da casa até o fim do mês. É melhor para todos. Mensagens frias, calculadas, sem um pingo de humanidade. 45 anos da minha vida sendo resumidos em mensagens de texto. As vizinhas começaram a sussurrar quando eu passava na rua. Dona Cleusa, que mora na esquina e sempre foi fofoqueira, fez questão de me abordar no mercadinho. Lúcia, é verdade que você não vai no casamento da Marina? Perguntou com aquele sorriso falso que esconde maldade. Que situação, né? Uma mãe não ir no casamento da própria filha. Senti o sangue subir para o rosto, mas respirei fundo. Às vezes as coisas são mais complicadas do que parecem, Cleusa. Ah, mas todo mundo está comentando. Dizem que a Marina está envergonhada, que você não se encaixa no padrão da família do noivo. Suas palavras eram como alfinetadas certeiras. Coitadinha dela, né? Deve ser difícil mesmo. Voltei para casa com as compras pesando mais que pedras nos meus braços. Cada comentário, cada olhar julgador da vizinhança era mais um tijolo na muralha de humilhação que estava sendo construída ao meu redor. Mas algo estava mudando dentro de mim. A cada noite sozinha naquela casa, que logo não seria mais minha, eu ficava acordada pensando, repassando cada momento, cada sacrifício, cada decisão que tomei para chegar até ali. E uma verdade começou a ficar cristalina na minha mente. Eu havia criado um monstro. Mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar. No sábado, uma semana antes do casamento, Marina apareceu em casa acompanhada de Eduardo e mais 2 pessoas. A mãe dele, Dona Margarete, uma mulher de uns 50 anos com cara de quem cheirou algo podre, e uma moça loira que ela apresentou como assessora de casamento. Vieram fazer uma vistoria na casa. Mãe, eles precisam ver algumas coisas aqui, Marina disse sem me olhar nos olhos. Vai ser rápido. Dona Margarete entrou na minha sala como se estivesse pisando em lama. Olhava ao redor com uma expressão de nojo mal disfarçado. Tocou no sofá onde eu dormia e fez uma careta. É aqui que você dorme? Perguntou para Marina, como se eu não estivesse presente. Por enquanto, Marina respondeu, as bochechas coradas de vergonha. A assessora anotava tudo numa prancheta. Vamos precisar reformar tudo isso aqui, murmurava para Eduardo. Essa decoração está muito datada. Datada. Meus móveis comprados com tanto suor eram datados. O sofá, onde ninei Marina nas madrugadas de febre, era datado. A mesa onde ela fez todas as lições de casa da vida escolar era datada. Eduardo olhava pela janela da cozinha e apontava para o meu pequeno quintal. Aquele varal ali atrapalha a vista. E essa cerca está horrível. Vamos ter que mexer em tudo.
Eles falavam da minha casa, da minha vida, como se eu fosse apenas um obstáculo a ser removido. E Marina concordava com tudo, balançando a cabeça como um fantoche. E a costureira? Dona Margarete perguntou, me olhando de soslaio. Quando exatamente ela vai sair? Logo após o casamento, Eduardo respondeu por Marina. Já está tudo acertado. Fiquei ali parada, ouvindo eles planejarem minha expulsão como se eu fosse um móvel sendo vendido. Ninguém me dirigiu uma palavra direta. Ninguém perguntou minha opinião. Eu era apenas uma presença incômoda que logo seria eliminada. Quando eles saíram, a casa ficou ainda mais silenciosa que antes. Sentei na minha mesa de costura e olhei ao redor do meu pequeno reino. Cada canto ali tinha uma história. A máquina Singer que comprei prestado quando Marina tinha 5 anos. A caixa de botões que ela me ajudava a organizar. As fotos dela em todas as fases da vida penduradas na parede. E o que aconteceu depois foi ainda pior. Na terça-feira, 3 dias antes do casamento, Marina trouxe uma pilha de panfletos imobiliários e jogou na mesa da cozinha na minha frente. Achei algumas pensões e kitnetes que cabem no seu orçamento. Disse sem demonstrar emoção alguma. Você pode escolher uma dessas. Peguei os panfletos com mãos trêmulas. Eram todos lugares horríveis. Quartos minúsculos em bairros perigosos, pensões com banheiro coletivo, kitnetes sem ventilação, o tipo de lugar onde pessoas vão para desaparecer do mundo. Marina, filha, por favor, tentei mais uma vez. Vamos conversar com calma. Eu posso morar num canto da casa, não vou atrapalhar vocês. Ela me cortou com um gesto impaciente da mão. Mãe, pare. A decisão já foi tomada. Eduardo e eu conversamos com um advogado. Como a casa está no meu nome desde que você fez a transferência 5 anos atrás, você não tem direito nenhum de ficar aqui. A casa estava no nome dela. 5 anos atrás, quando Marina se formou, eu havia transferido a escritura para ela, pensando no futuro, querendo garantir que ela tivesse um patrimônio. Pensei que estava sendo uma mãe cuidadosa. Na verdade, estava assinando minha própria sentença de despejo. Além do mais, ela continuou, examinando as unhas como se fosse o assunto mais banal do mundo. Eduardo acha que você pode estragar nosso casamento se ficar por aqui fazendo drama. É melhor você se afastar por um tempo. Estragar o casamento. Fazer drama. Eu, que criei essa menina sozinha, que abri mão de tudo por ela, agora era vista como uma ameaça ao seu futuro. Naquela noite, sozinha no meu ateliê, comecei a mexer nos meus papéis. Documentos, certidões, extratos bancários, toda a minha vida guardada numa pasta desgastada. E foi lá, no fundo de uma gaveta que não abria há anos, que encontrei uma coisa que mudaria tudo. Um envelope amarelado com o timbre de um escritório de advocacia. Dentro dele, uma cópia de um documento que eu havia esquecido completamente. Meus olhos percorreram as linhas, e pela primeira vez em semanas, senti um sorriso brotando nos meus lábios. Marina achava que me conhecia. Eduardo achava que eu era apenas uma velha indefesa que aceitaria qualquer migalha. Eles achavam que eu estava derrotada. Mas eu tinha um trunfo que eles nem imaginavam que existia. O documento que encontrei era uma cópia da escritura original da casa. A verdadeira escritura. Aquela que minha mãe havia deixado para mim antes de morrer, com uma cláusula muito específica que o advogado da época havia incluído por insistência dela. O imóvel só poderá ser transferido mediante consentimento por escrito de ambas as partes, sendo que qualquer transferência feita sob coação, chantagem emocional ou pressão familiar será considerada nula perante a lei. Minha mãe, Deus a tenha, conhecia minha tendência de me sacrificar pelos outros. Ela havia protegido minha única segurança na vida com essa cláusula, e eu nem sabia. A transferência que fiz para Marina 5 anos atrás, quando ela me pressionou dizendo que mães que amam de verdade confiam nos filhos, era legalmente inválida. A casa ainda era minha. Passei a madrugada de sexta para sábado, véspera do casamento, costurando. Não qualquer coisa. Costurei o vestido mais bonito que já fiz na vida. Um vestido azul royal, elegante, mas não extravagante, com detalhes bordados à mão que demonstravam toda a minha técnica de 4 décadas de profissão.
Se Marina queria sofisticação, eu mostraria o que era sofisticação de verdade. Na manhã do casamento, às 9 horas, Marina saiu de casa vestida de noiva. Ela estava realmente linda, e por um momento, meu coração de mãe quase amoleceu. Quase. Ela nem olhou para mim, apenas pegou suas coisas e saiu, provavelmente pensando que eu ficaria em casa chorando pelos cantos como uma velha patética. Mas às 10h30 da manhã, 1 hora antes da cerimônia, eu estava pronta. Vestido azul royal, cabelo arrumado no salão da dona Raimunda, que ficou chocada quando contei a história toda. Sapatos novos e uma pequena bolsa de mão. Dentro da bolsa, a cópia da escritura original e alguns outros documentos que seriam importantes. Chamei um táxi e disse o endereço. Buffet, Espaço Imperial, onde seria realizado o casamento da minha filha. A viagem durou 20 minutos, mas pareceu uma eternidade. Meu coração batia como um tambor, mas não era de medo, era de expectativa. Pela primeira vez em décadas, eu estava tomando uma atitude. Pela primeira vez na vida, Lúcia não seria mais a mulher invisível. Quando o táxi parou em frente ao buffet, pude ver os convidados chegando. Carros caros, pessoas bem vestidas, exatamente o mundo onde Marina achava que eu não pertencia. Paguei a corrida, respirei fundo e caminhei em direção à entrada. O porteiro tentou me barrar educadamente. A senhora está na lista de convidados? Sou a mãe da noiva, respondi com uma calma que nem eu sabia que possuía. Ele checou uma prancheta e franziu a testa. Não vejo seu nome aqui, senhora. Lúcia. Lúcia Santos. E confia em mim, jovem. Eu definitivamente deveria estar nessa lista. Nesse momento, uma das madrinhas de Marina me reconheceu. Era Camila, uma colega da faculdade que eu conhecia desde os tempos de namoro dela com um rapaz do bairro. Seus olhos se arregalaram quando me viu. Dona Lúcia, a senhora vai participar do casamento? Claro que vou, querida. É o casamento da minha filha. Camila olhou nervosa para os lados. Claramente sabia de alguma coisa. Eu acho melhor a senhora falar com Marina primeiro. Não se preocupe, Camila. Vou falar com ela pessoalmente. Entrei no salão como se fosse a dona do lugar. As pessoas me olhavam com curiosidade. Alguns me reconheciam como a costureira do bairro. Outros claramente se perguntavam quem era aquela mulher elegante que havia acabado de chegar. O buffet era realmente bonito. Flores por todos os lados, lustres de cristal, mesas decoradas com um gosto impecável. Marina havia caprichado mesmo. Ou melhor, o dinheiro da família do Eduardo havia caprichado. Caminhei até a mesa principal, onde estavam Marina e Eduardo recebendo os cumprimentos dos convidados. Quando Marina me viu, o sorriso desapareceu completamente do rosto dela. Ficou pálida como um papel. Mãe, ela sussurrou, os olhos arregalados de choque. O que você está fazendo aqui? Eduardo se virou para ver o que havia assustado tanto sua noiva, e quando me viu, sua expressão também mudou drasticamente. O sorriso político que ele mantinha para os convidados se transformou numa careta de irritação. Vim assistir ao casamento da minha filha. Respondi com a voz calma, mais alta o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Ou há algum problema nisso? Marina segurou meu braço com força, tentando me arrastar para um canto. Mãe, por favor, não faça isso, não aqui, não hoje. Mas eu não saí do lugar. Fazer o quê, Marina? Parabenizar você pelo seu casamento? Desejar felicidades? Ou você acha que isso é inadequado para uma mãe fazer? As pessoas ao redor começaram a perceber a tensão. Conversas se interromperam. Olhares curiosos se voltaram para nossa direção. Eduardo tentou disfarçar com um sorriso forçado. Lúcia, disse ele entre dentes, você não foi convidada. É melhor você se retirar antes que isso vire um constrangimento maior. Constrangimento? Repeti, fazendo questão de falar alto. O constrangimento é uma filha excluir a própria mãe do seu casamento. O constrangimento é tratar quem te criou como se fosse lixo. O salão estava ficando em silêncio. Até a música de fundo parecia ter diminuído de volume. Dona Margarete apareceu ao lado do filho com uma cara de desespero. O que está acontecendo aqui?
Ela perguntou, olhando para mim como se eu fosse uma invasora perigosa. Acontece que eu decidi aceitar o convite para o casamento da minha filha. O convite que deveria ter chegado, mas que aparentemente se perdeu no caminho. Marina estava tremendo de raiva. Mãe, eu já disse que você não ia se sentir à vontade aqui. Por favor, não transforme isso num circo. Circo? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Filha, circo é o que vocês fizeram da minha vida nas últimas semanas. Circo é me expulsar da minha própria casa. Circo é rasgar meu vestido na minha frente e me chamar de velha. Agora sim, o salão estava completamente silencioso. Talheres pararam de tintinar, conversas cessaram por completo. Todos os olhares estavam cravados em nós três. Eduardo estava vermelho de vergonha e raiva. Lúcia, isso é um evento privado. Você não tem o direito... Direito? Cortei ele no meio da frase, abrindo minha bolsa. Vocês falaram muito sobre direitos comigo, Eduardo. Sobre como eu não tinha direito de estar aqui. Direito de continuar morando na minha casa. Direito de fazer parte da vida da minha própria filha. Tirei da bolsa a cópia da escritura original. O papel amarelado chacoalhou nas minhas mãos, mas minha voz saiu firme como rocha. Vocês disseram que eu era um peso. Disseram que pessoas como eu atrapalham. Disseram que eu não tinha classe suficiente para estar aqui. Olhei diretamente nos olhos de Eduardo. Mas pesos não compram casas, Eduardo. E pessoas sem classe não sustentam famílias por 45 anos sozinhas. Coloquei a escritura sobre a mesa de doces, bem no centro, onde todos podiam ver. O papel pousou entre o bolo de casamento e o arranjo de flores como uma bomba pronta para explodir. Esta aqui é a escritura verdadeira da casa onde vocês pretendiam morar. A casa que vocês me expulsaram. A casa que Marina disse que era dela por direito. Minha voz estava cada vez mais firme. Acontece que a transferência que vocês tanto comemoraram é nula. A casa continua sendo minha. E sabe o que mais? Sempre foi minha. Marina olhou para o documento como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou se apoiar na mesa. Isso não é possível, ela sussurrou. É possível sim, minha filha. Sua avó, que você mal se lembra porque estava ocupada demais com suas coisas importantes, foi mais sábia que nós duas. Ela protegeu essa casa com uma cláusula que impede transferências feitas sob pressão emocional. Sorri pela primeira vez em semanas. Vocês me pressionaram, Marina. Vocês me chantagearam emocionalmente, e isso torna a transferência completamente inválida. Eduardo pegou o papel com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas enquanto sua cara ia ficando cada vez mais pálida. Dona Margarete tentou ler por cima do ombro dele. Isso tem que ser uma falsificação! Eduardo gritou, perdendo completamente a compostura. Pode checar no cartório segunda-feira de manhã. Respondi com tranquilidade absoluta. O número de registro está bem ali embaixo. Ah, e Eduardo, já que você gosta tanto de falar com advogados, sugiro que procure um bem competente, porque vocês vão precisar. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e desespero. Mãe, você não pode fazer isso comigo. Não hoje. Não no meu casamento. Eu não estou fazendo nada com você, Marina. Eu só estou defendendo o meu direito de estar aqui. O direito que vocês tentaram tirar de mim. Olhei ao redor do salão para todos aqueles rostos chocados. Eu criei essa menina sozinha. Trabalhei 40 anos como costureira para dar tudo de melhor para ela. Vendi tudo que tinha para pagar seus estudos. Dormi no sofá para ela ter o quarto mais bonito. E o que eu recebi em troca? Desprezo. Humilhação. Expulsão da minha própria casa. As pessoas começaram a murmurar entre si. Algumas mulheres mais velhas balançavam a cabeça com expressões de indignação, claramente do meu lado. Eduardo tentou uma última cartada. Vocês estão vendo isso? Estão vendo o tipo de pessoa que ela é? Vindo aqui no nosso casamento fazer esse show patético? E foi aí que eu disse as palavras que planejara a semana inteira. Show patético, Eduardo. É um homem de 30 anos que se esconde atrás da sogra para expulsar uma senhora de 62 anos de casa.
Show patético é uma filha que tem vergonha da mãe, que sacrificou a vida inteira por ela. Show patético é vocês dois acharem que eu ia aceitar tudo isso calada e desaparecer para o conforto de vocês. Peguei a escritura de volta e a guardei na bolsa. Mas sabe que mais? Eu não vim aqui para estragar seu casamento, Marina. Vim aqui para te dar um presente. Tirei da bolsa um envelope menor. Este é o comprovante de que transferi a casa de volta para o meu nome na sexta-feira passada. Está tudo legal, tudo registrado. A casa é minha novamente. Sorri e estendi o envelope para ela. E este é meu presente de casamento para vocês. 30 dias de prazo para encontrarem outro lugar para morar. O silêncio no salão era ensurdecedor. Nem mesmo o som do ar-condicionado podia ser ouvido. Eduardo estava com a boca aberta. Marina chorava descontroladamente. Dona Margarete parecia estar passando mal. Mas mãe... Marina tentou uma última vez, a voz quebrada. Você não pode... Nós não temos para onde ir. Claro que tem, filha. Vocês me trouxeram uma pilha de panfletos com pensões e kitnetes baratas, lembra? Disse que serviam para o meu orçamento. Ajeitei a bolsa no ombro. Se serve para uma costureira aposentada, com certeza serve para um jovem casal de classe média alta. E a reação deles foi algo que eu nunca vou esquecer. A reação foi um colapso total. Eduardo começou a gritar que eu estava louca, que aquilo era chantagem, que ele ia me processar. Dona Margarete teve que se sentar numa cadeira porque ficou tonta. Acho que nunca tinha visto o filhinho dela sendo confrontado na vida. Mas foi Marina que me chocou mais. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na frente de todos os convidados, agarrou minha saia e começou a implorar. Mãe, por favor, não faz isso comigo. Eu estava nervosa, eu estava confusa. Por favor, perdoa sua filha. Não me deixa sem casa no dia do meu casamento. Por um momento, meu coração de mãe quase cedeu. 45 anos de amor não se apagam em algumas semanas. Mas então me lembrei da cara de nojo dela quando disse que eu não tinha classe. Me lembrei do som do meu vestido sendo rasgado. Me lembrei das palavras, você não vai para o casamento, velha. Marina, disse abaixando para olhar nos olhos dela. Você me ensinou uma lição muito valiosa nas últimas semanas. Me ensinou que respeito não se pede, se conquista, e dignidade não se implora, se impõe. Levantei, ajeitei meu vestido azul royal e olhei ao redor do salão. Todos aqueles convidados elegantes estavam me encarando com uma mistura de choque e admiração. Algumas senhoras mais velhas até bateram palmas discretas. Aproveitem a festa, disse em voz alta para todos ouvirem. Pelo menos o buffet ficou bonito. Caminhei em direção à saída com a cabeça erguida, sentindo-me mais dona de mim mesma do que nos últimos 20 anos. Atrás de mim, ouvia o barulho do casamento desmoronando. Marina chorando, Eduardo gritando, convidados murmurando, Dona Margarete pedindo água. O táxi que chamei já estava me esperando na porta. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Para casa, respondi. E pela primeira vez em semanas, essa palavra tinha um significado real. Nos dias que se seguiram, Marina tentou me ligar diversas vezes. Deixei todas as chamadas caírem na caixa postal. Eduardo apareceu na minha porta 2 vezes tentando negociar, mas nem abriu o portão. Descobri pelo advogado que eles tentaram contestar a anulação da transferência, mas não tinham base legal nenhuma. A cláusula da minha mãe era blindada. No fim do mês, vi eles carregando as coisas numa van de mudança. Marina chorava enquanto colocava as caixas no veículo. Eduardo xingava baixinho, claramente revoltado com a situação. Fiquei na janela vendo, não com satisfação, mas com uma tristeza serena. Não era a alegria que eu sentia. Era a paz de quem finalmente aprendeu a se valorizar. 3 meses depois, Marina me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Mãe, você estava certa. Eduardo me largou quando viu que a gente ia ter que morar numa kitnet. Ele disse que não era isso que ele tinha comprado quando casou comigo. Posso te ver? Preciso conversar. Li a mensagem várias vezes. Uma parte de mim, a mãe que sempre fui, queria correr e abraçar minha filha, dizer que tudo estava perdoado, que ela podia voltar para casa. Mas a Lúcia nova,
A Lúcia, que descobriu o próprio valor, sabia que algumas pontes queimadas não podem ser reconstruídas do mesmo jeito. Respondi: Marina, você sempre vai ser minha filha, e eu sempre vou te amar. Mas respeito não é algo que se recupera com uma mensagem. Se você quiser conversar comigo, terá que provar que realmente mudou. E isso vai levar tempo. Ela nunca mais me procurou. Hoje, 6 meses depois daquele casamento, minha vida é completamente diferente. Voltei a costurar, não por necessidade, mas por prazer. Meus vestidos ficaram famosos no bairro depois que a história se espalhou. As mulheres fazem fila na minha porta, não só para encomendar roupas, mas para ouvir conselhos sobre como não se deixar pisar. Refiz a decoração da casa do meu jeito. Tirei minha cama do sofá e voltei para o meu quarto. Comprei plantas novas, pintei as paredes, mudei os móveis de lugar. Cada canto agora respira liberdade. Às vezes, ainda acordo de madrugada pensando em Marina. Me pergunto se fui muito dura, se poderia ter dado mais chances. Mas então me lembro das palavras que ela me disse, do desprezo no olhar dela, de como me senti pequena e descartável. E eu sei que fiz a coisa certa. Uma mãe pode amar incondicionalmente, mas isso não significa aceitar qualquer tratamento. Amor próprio não é egoísmo, é necessidade básica, e dignidade não tem idade para ser defendida. Ontem, Dona Raimunda do salão me disse: Lúcia, você inspirou meio bairro. Tem um monte de mulher por aí aprendendo a não aceitar desaforo dos próprios filhos depois da sua história. Sorri para ela e respondi: a gente ensina as pessoas como nos tratar, Raimunda. Se a gente aceita migalha, é migalha que vão dar. Se a gente exige respeito, é respeito que vamos receber. Posso não ter minha filha por perto. Posso ter perdido a ilusão de ser a avó babona que eu sonhava ser. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei a mim mesma de volta. Porque algumas vezes na vida, você precisa escolher entre ser amada e ser respeitada. E eu descobri que, aos 62 anos, ainda havia tempo para escolher certo. Nunca implore lugar na mesa de quem te trata como o resto. Construa a sua própria mesa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo contando sua experiência. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém que precisa encontrar força para defender a própria dignidade. Lembre-se, nunca é tarde para recuperar seu valor. Nunca é tarde para dizer não para quem não te merece. E nunca, nunca é tarde para construir uma vida onde você seja tratada com o respeito que sempre mereceu.